Bom dia a todos. Eu sou o acadêmico Rossano Fiorelli, coordenador do módulo de cirurgia do nosso curso de emergências clínicas, coordenado pelo acadêmico José Galvão, realizado pela Academia Nacional de Medicina em parceria com a Jaleco e a DAS Educa. Na manhã de hoje, teremos o prazer de ouvir, primeiramente, o acadêmico Otávio Vaz, que nos falará sobre a abordagem do paciente com abdômen agudo inflamatório. O professor e acadêmico Otávio Vaz é especialista em cirurgia geral e oncológica, com mestrado em cirurgia na Universidade de Illinois, em Chicago. Foi chefe do serviço de cirurgia e diretor do Hospital Federal de Ipanema. É membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e fellow do American College of Surgeons, onde atualmente ocupa a presidência do capítulo do mesmo no Brasil. A seguir, nos falará o professor Sérgio Damus. O professor Sérgio Damus é médico supervisor e coordenador do Serviço de Cirurgia e Emergência do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele nos falará sobre abordagem do paciente com abdômen agudo obstrutivo. Então, aproveitem essas duas aulas e, posteriormente, durante 30 minutos, o acadêmico Otávio Vaz e o professor Sérgio Damus estarão disponíveis para conversar ou tirar dúvidas, se assim houver necessidade. Grande abraço, aproveitem a aula. O nosso tema do curso de emergências de clínica médica, de emergências clínicas, é a abordagem do doente com abdômen agudo inflamatório. O abdômen agudo é uma síndrome clínica de etiologias diferentes, cujo tratamento necessita não só de um diagnóstico, como de uma terapêutica clínica e ou cirúrgica de emergência. E nós vamos, ao longo da nossa exposição, enfatizar quando ele é clinicamente tratável e quando ele é cirurgicamente tratável. Existem várias classificações e eu costumo usar essa classificação da esquerda, que não é muito acadêmica, mas me foi ensinado na residência e ao longo da minha prática médica. Eu acho ela muito fácil de guardar: pus, gás, sangue e traumático. O gás intraluminar correspondendo à obstrução, o extraluminar ao pneu peritônio, o sangue intravascular, os infartos, as tromboses, o extravascular, os hemoperitônios, tipo tubária, enfim, e outras causas. Ao lado direito, temos uma classificação mais acadêmica que resume a mesma coisa, porém numa terminologia mais apropriada: inflamatório, perfurativo, obstrutivo, vascular e hemorrágico. Do que nos foi dado a falar hoje, o abdômen agudo inflamatório, nós vamos nos ater às causas mais frequentes: a colestite aguda, apendicite, a diverticulite, pancreatite aguda, doença pélvica inflamatória. E aqui, então, algumas dessas vocês vão ver, elas são tratadas cirurgicamente e outras tratadas clinicamente, e às vezes numa combinação de tratamento clínico e tratamento cirúrgico, algumas dessas doenças enquadradas na doença pélvica inflamatória aguda e na pancreatite aguda. Basicamente, o tratamento do abdômen agudo inflamatório é cirúrgico, e aqui, por isso, ele está salientado. No diagnóstico, não foge a regra, como qualquer diagnóstico em medicina, ele é clínico, laboratorial e através de um estudo de imagem. E, nesse momento, eu vou enfatizar um aspecto que eu acho da maior importância. Quem dá plantão nos setores de emergência dos nossos hospitais, usualmente são médicos jovens. E esses médicos têm que ter uma formação especial para tratamento do doente idoso, que vai, em 2050, pela primeira vez na história do mundo, sobrepujar sobre os doentes menores de 15 anos. E a população mundial terá 22% de idosos em 2050. Então, esse é um doente com características um pouco diferentes e que requer um treinamento não só no diagnóstico, como também no seu tratamento.
Nós fizemos um levantamento rápido no Hospital de Ipanema em 71, não na emergência, mas num serviço que na época tinha em torno de 30 leitos. Reparem como já era alta a internação de pacientes com mais de 65 anos. E essa é a grande pergunta. É diferente o abdômen agudo do jovem do abdômen agudo do idoso? Como classificar o idoso em idoso, jovem, médio e muito idoso? Porque as esterilizações também são diferentes aqui nessas faixas etárias diferentes. Foi um trabalho da Emergency Medicine de 2005, muito interessante sobre isso. No idoso, a história é mais difícil. É mais difícil porque nós dependemos de um estado mental, às vezes doente com Alzheimer, com demência, com Parkinson, com distúrbios da cognição, que dificultam a extração dos dados que nos são importantes. É muito útil nessa hora identificar comorbidades. Às vezes o doente fala por uso de um remédio que ele faz, ou por uma operação prévia, que ele eventualmente lembra e às vezes não lembra, ele nos orienta em relação ao diagnóstico. A dor, o que tem de grande importância é que os eventos associados, como náusea, vômitos, anorexia, diarreia, eles são, aqui tem uma conotação muito especial e muito importante. É muito mais comum você ver um jovem com vômito e diarreia por uma gastroenterite, por exemplo, né, do que você ver um idoso com abdômen agudo e isso não ter uma lesão orgânica. O exame físico, presença de cicatriz, equimose, isso tudo facilita e, naturalmente, aqui a gente valoriza a hipotermia, que não é comum no doente jovem, mas no doente idoso, e a importância é exatamente a mesma do doente febril. Quais são os erros que podem ser cometidos na avaliação de um doente idoso? Primeiro, confiar no resultado do laboratório para fazer o diagnóstico. Segundo, confundir acidente vascular mesentérico com gastroenterite. Contar com as apresentações clínicas habituais para o diagnóstico das doenças. Supervalorizar exames, especialmente exame de urina, e especialmente no homem que tem a próstata. Esperar a apresentação clássica num doente com apendicite aguda, que normalmente não é assim. E confiar na rigidez abdominal para diagnosticar uma perfuração de visceral. Então, como vocês veem, são várias as causas que podem levar um médico pouco experiente a errar no diagnóstico precoce da causa do abdômen agudo no idoso. No jovem, não. A dor, que é sempre a principal manifestação, e aqui tem algumas coisas um pouco diferentes, como, por exemplo, o uso de drogas, a cocaína, que pode determinar infarto enteromesentérico, infartos segmentares intestinal, perfuração de víscera. Então, essa é uma anamnese jamais dirigida para outras causas. Não esquecer da dor visceral e dor somática, a dor visceral resultante da inervação visceral, enquanto que a dor somática já é quando essa causa irrita as terminações parietais, né? O exame físico segue a mesma rotina de todos. Diagnóstico importante é saber se nós estamos diante de um falso ou de um verdadeiro abdômen agudo. Muitas causas determinam dor abdominal, porém não estão no abdômen. Hematomas não representam, vamos dizer assim, uma causa, não tem no abdômen a sua causa de dor, como embolia pulmonar, pneumonia, especialmente aqui em criança, quando a pneumonia pode simular uma apendicite aguda. Então, esse é um diagnóstico diferencial importante que a gente faz e sobretudo, hematoma retroperitoneal aqui, doentes que são anticoagulados, que estão fazendo uso de anticoagulantes ou de antiadesivos plaquetários por conta de stents colocados. No diagnóstico, a investigação cardiológica, sobretudo no doente idoso, ela é obrigatória, a endoscopia quando necessária. O laboratório vai muito variar de acordo com o que a gente esteja pensando como causa. As hemoculturas num doente idoso devem ser solicitadas de imediato, especialmente se ele apresenta febre e antes que a medicação seja instituída.
Na imagem está salientado o ultrassom e o CT, que isso, para mim, é uma inversão. Eu fui formado tendo a rotina de abdômen agudo como o principal exame a ser feito no doente na emergência. Hoje, o que a gente vê é que o doente faz muito mais rapidamente um ultrassom e um CT do que um raio-x. Os resultados saem muito mais rápido aqui, não só com etiologias muito mais fáceis de serem determinadas. Então, eu acho que, se é disponível uma colicite aguda, por exemplo, o ultrassom já faz o diagnóstico, mostra o cálculo, a tomografia faz também, mas às vezes não mostra o cálculo. Então, isso é uma modificação, vamos dizer assim, na condução dos exames de imagem em relação a alguns anos atrás. No idoso, a esterilização é pobre e, reparem, essa é uma diferença. O tratamento cirúrgico é 2 vezes mais comum do que no jovem. A metade dos doentes idosos que chegam na emergência são internados e 33 são operados imediatamente, com uma mortalidade que pode chegar a 34%, dependendo da doença básica e das comorbidades que o doente apresenta. Isso é apenas para facilitar na solicitação. Aqui está fora a ressonância nuclear magnética, que é muito útil na via biliar, sobretudo, mas a ultrassonografia, por exemplo, na doença biliar, ela é muito boa. Tomografia é ótima no doente que não informa bem, tem uma dor que não é específica, também faz os outros diagnósticos, e a arteriografia ainda é o padrão ouro na isquemia mesentérica. Esse é um trabalho do New England e do livro de emergências do nosso acadêmico e professor Zé Galvão, mostrando, corroborando que a ultrassonografia faz o diagnóstico de 98% na detecção da litíase biliar, que é, seguramente, como vocês estão vendo, responsável pela maior causa das colicites agudas, a litiásica ficando com 10%. Por que isso? Porque a prevalência é muito alta. Na mulher com mais de 60 anos, 50% tem cálculo na vesícula e 15% dos homens. Na colicite aguda litiásica, aqui sim o médico tem que ser, vamos dizer, esperto, porque a maioria é sexo masculino, ela é após cirurgias de grande porte, nutrição parenteral prolongada, então, volta e meia, nós somos chamados no CTI para ver doentes que estão em nutrição parenteral e a vesícula estendida e a suspeita de colicite aguda, doentes imunodeprimidos, mas reparem que ela é muito comum em criança, recém-nascido e idosos. Idosos, onde ela pode representar até 70% das colicites agudas. No sentido de correlacionar a colicite aguda com a gravidade, com a mortalidade, saíram os guidelines de Tóquio, onde um médico, vamos dizer assim, pode ter uma ideia mais precisa da gravidade daquilo que ele está tratando e da necessidade dele referir o doente para ser tratado cirurgicamente de uma forma mais rápida, ou, se ele tiver qualificado, tratá-lo. O tratamento é cirúrgico, a colistectomia videolaparoscópica, que é hoje a primeira opção em princípio, o que eu salientei a colistectomia convencional, porque esse daí é um padrão ouro e ninguém deve ter vergonha de operar um doente convencionalmente, porque acha que está, vamos dizer assim, não está fazendo aquilo que é melhor. Colistectomia laparoscópica, volta e meia, eu tenho assistido em congressos, até na academia já assisti, doentes que foram operados por videolaparoscopia, que foi deixado em fundíbulo porque estava muito difícil. Ao invés de a conversão, optou-se por uma colistectomia parcial, que tem seu respaldo na literatura, mas não é seguramente o ideal. Nós já tivemos a oportunidade de ver doentes que ficaram com fundíbula apresentarem nova infecção e terem que ser operados. Esse é um doente que, reparem, é um doente idoso, que foi, por ser idoso, teve seu tratamento postergado por conta de insuficiência aórtica, foi no 4º dia, foi diagnosticado, então, uma colistite emfisematósa. Então, um doente que tinha um exame
normal, uma tomografia normal, uma discreta dor no hipocôndrio direito, foi feito um diagnóstico, a opção de não tratá-lo seguramente não foi a ideal. Um doente que tem hoje uma vesícula realmente muito ruim. Nos critérios, a colecistostomia, muito usada até nos Estados Unidos, pouco usada no Brasil, ela pode ser um elemento importante na diminuição da mortalidade de 30 dias desses doentes muito graves, sobretudo os que eventualmente não encontram uma equipe qualificada para tratá-los adequadamente. Ela diminui a mortalidade desses doentes. Um morreu só de sepse biliar, os outros morreram de comorbidades. Ela deve ser feita sempre através do fígado, e não precisa ser que um exagero na demonstração e colocado um pigtail que vai eventualmente dar tempo. Essa é uma doente nossa, uma senhora idosa com pneumonia. Estão vendo que ela tem aqui uma sonda já nasoenteral para alimentar e que fez um quadro de policite aguda e que nós achamos que a doente era uma doente frágil, com mortalidade elevada, e conseguimos, então, colocar, o radiologista colocou, o doutor Amarino Júnior colocou um pigtail na vesícula para drenagem, e reparem, tardiamente verificamos que tinha uma via biliar íntegra e sem cálculo, e o vilão da história, que era um cálculo encravado num fungível. Essa doente foi operada, se não me engano, depois do 10º dia de tratamento da colicite aguda e da pneumonia, quando ela estava em condições de receber uma anestesia geral. Essa é uma condição muito grave, empiema de vesícula, e que, às vezes, muito difícil de ser tratada por laparoscopia. É uma situação com mortalidade alta, de morbidade alta também. Existem outras técnicas de drenagem da vesícula com as quais nós não temos experiência, não me lembro de ter visto isso apresentado aqui, que são executadas também para postergar o tratamento cirúrgico. Reparem que esse é um trabalho muito interessante, mostrando que os doentes com mais de 65 anos, 60% não tinha dor lombar, nem no flanco, 5% sem nenhuma dor, 40% sem náusea, 50% sem febre, laboratório, 41%, quase a metade sem leucocitose. Então, recordando, basear-se nos resultados de exame laboratorial é um erro, até porque no doente idoso as complicações como colangite ascendente, perfuração, colangite efisematosa, como foi mostrado anteriormente, elas são muito frequentes e por isso mesmo esses doentes têm que ter um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Essa é uma situação que às vezes acontece, é uma fístula colecistopólica causada pela migração de um cálculo para o polo transverso. A apendicite aguda é uma outra causa comum de abdômen agudo. As apresentações também nem todas são típicas. O doente idoso tem uma mortalidade elevada, como a gente mostrou, e o CT é melhor do que a ultrassonografia nessa situação para dar o diagnóstico, razão pela qual também hoje os doentes que chegam na emergência vão muito mais rapidamente para a tomografia do que para a rotina de abdômen agudo, que depende da realização, às vezes, difícil fazer um doente com dor e demora mais para sair o resultado e não tem a mesma precisão que a tomografia. Lembrar que 2% das apendicites agudas tem a coexistência de doença maligna. O diagnóstico diferencial é amplo e é preciso que quem está na emergência esteja familiarizado com todas essas causas, as conheça para poder fazer, então, um diagnóstico com mais certeza, com mais segurança da causa do abdômen agudo. Esse é um doente que era um seco, um divertículo, na verdade era determinado, foi operado com diagnóstico de apendicite aguda, numa fase em que isso, com diagnóstico de diverticulite, que não respondeu ao tratamento e teve uma ressecção. O tratamento da apendicite aguda
Apendicectomia convencional ainda é o padrão ouro. Videolaparoscópica é feita quando executar, quando é possível, robótica, e inclui uma ressecção ileocecal e até uma colectomia direita, quando nessa ocasião, sobretudo, nessa ocasião, houver suspeita de uma doença maligna coexistindo. O tratamento clínico, ele é usado em situações raras. Esse é um doente que foi internado na emergência, com a dor abdominal, tinha um número enorme de estentes, reparem, 44 estentes colocados em diversos segmentos da economia orgânica, e estava, vamos dizer assim, não tinha melhora no esclarecimento diagnóstico. 48 horas depois, nós fomos chamados para vê-lo. E encontramos um doente com altíssimo risco, hematoma retroperitoneal, tinha recém colocado um estente femoral e tinha uma apendicite aguda sem complicação adicional, que nos permitiu tratá-lo conservadoramente. Era um doente anticoagulado. Reparem, quando é que isso é indicado? Primeiro, doente cujo tratamento cirúrgico é de altíssimo risco. Doente tem que ser muito bem selecionado e, sobretudo, doente que tenha à cabeceira um cirurgião experiente. Isso não é uma primeira escolha e não é um tratamento que a gente deva usar com frequência. Na diverticulite perfurada, não tem dúvida, o tratamento é cirúrgico, mas na doença diverticular, na diverticulite não perfurada, usualmente o tratamento é clínico, e aí, na dependência da evolução desse doente e do número de crises, existe um número figurativo de 3, às vezes isso no doente jovem não é o ideal, esses doentes são então encaminhados para tratamento cirúrgico. Na pancreatite aguda biliar, o tratamento inicial é clínico e depois é cirúrgico para ser removida a causa da pancreatite. Na pancreatite aguda alcoólica, o cirurgião intervém sempre na vigência de complicações graves, como necroses pancreáticas e abscessos. Finalizando, o tratamento do abdômen agudo inflamatório é usualmente cirúrgico. A conduta vai depender da patologia. A cirurgia convencional deve ser usada todas as vezes que o doente estiver no ambiente em que não haja a cirurgia laparoscópica, porque o cirurgião não se sinta seguro para executar uma laparoscópica ou uma robótica, enfim. Então, ele vai seguramente tratar melhor o seu doente fazendo uma cirurgia convencional. Chama a atenção que, no Brasil, usamos muito a medicina baseada no que tem. E essa é uma medicina onde, baseado no que tem, o estudo da semiologia, o conhecimento da semiologia tem que ser muito apurado, porque através de uma boa semiótica, nós vamos chegar a um diagnóstico correto e tratar os doentes, mesmo que esses doentes não possam contar com aquilo que há de mais moderno hoje na medicina e que a gente utiliza nos grandes centros. Muito obrigado pela atenção e, enfim, espero poder esclarecer alguma dúvida em perguntas que eventualmente serão feitas.